Muito bem, povo querido, povo amado, mais uma manhã preciosa, tá bom? Estamos e entremos em mais uma sexta-feira com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos amigos, povo querido, povo da fé, quem vos fala com vocês, Pastor Júnior, tá bom? Amados ouvintes, eu quero passar uma mensagem, tá? Nessa manhã, eu peço para que todos entrem comigo, tá bom? Nessa palavra de reflexão, tá? Entre comigo nessa passagem, tá bom? Nessa dispensação que nós estamos vivendo, tá? Com a presença do Santo Espírito de Deus. Amados ouvintes, eu peço para toda a família, todos aqueles que estão no seu lar, tá bom? Entre comigo nessa mensagem, nessa palavra, tá? Na carta de João 14, verso 16 e até o 17, eu quero levar uma mensagem, aleluias, que vem da presença preciosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a paracletologia, a doutrina do nosso Senhor Espírito Santo. Aleluia, são muito poucas pessoas que falam, né? Somente em escolas, né? De teologias, ensinamentos, né? Amados ouvintes, eu quero passar aqui, falar um pouco sobre a dispensação do Espírito Santo de Deus. A dispensação do Espírito Santo de Deus. Amados ouvintes, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou grandemente para sempre, tá? A descida do Espírito Santo para habitar conosco, com a igreja. O Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente, tá bom? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada crente é o próprio Deus fazendo morada em nosso coração, tá? Fazendo morada em nossa vida, nosso coração. O domínio que prevalece nesta dispensação, amados ouvintes, é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o comandante da igreja. Pegue essa chave, tá? Essa revelação. O Espírito Santo é o comandante da igreja de Cristo. Cristo sendo a cabeça da igreja, ele orienta a sua igreja através do Espírito Santo que habita conosco. Foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse em João 14, 16 a 17, e eu rogareis ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conheceis, porque ele vai habitar com vocês e estarás em vós. Portanto, o Espírito Santo, amados ouvintes, o Espírito Santo é o guia da igreja nesta dispensação que nós estamos vivendo, até mesmo quando Cristo se dirige à sua igreja na terra, ele o faz através do Espírito Santo de Deus, aleluia, ao enviar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, no livro, amados ouvintes, de Apocalipse, na introdução de cada carta, é Jesus Cristo quem se identifica como remetente, como o remetente, Apocalipse 2:1, amados, porém, quem assina a carta, no final, é o Espírito Santo de Deus, Apocalipse 2:7, amém? A obra do Espírito Santo, amados ouvintes, na história bíblica, a obra do Espírito Santo pode ser vista
e percebida através de toda a história bíblicas, em cada manifestação das obras de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, nós percebemos a Trindade Santa trabalhando para o bem da criação, de acordo com alguns, amados ouvintes, de acordo com alguns teólogos, tá? O Pai é o autor, o Filho é o executor, e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada em todos os momentos da história. Amados ouvintes, vocês estão pegando essa mensagem? Eu tenho pouco tempo, amados, para mim, aleluias, levar essa mensagem para sua edificação. Essas são palavras de reflexão para você, tá? Amados ouvintes, o executor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ativador de cada obras iniciadas. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra, que está em Gênesis, até o estabelecimento do novo céus e da nova terra, em Apocalipse, nós percebemos que o trabalhar e o mover do Espírito Santo, através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores e profetas da antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos, no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, a Bíblia já inicia mostrando para nós o Espírito Santo trabalhando para dar formas à terra, dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Da criação até Cristo Jesus, o Espírito Santo atuava de forma esporádica através dos homens que Deus levantara para liderar o seu povo. Amados ouvintes, na antiga aliança, na carta de Números, capítulo 11, 24 e 29, e também na carta de Juízes 3 e 10, e por aí vai, do nascimento de Cristo até Pentecostes, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Amados, tudo que Jesus fez por ocasião de seu ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Se você fazer uma anotação na carta de Mateus 3 a 16 a 17, Lucas a 4 a 1 e por aí vai até o versículo 19, de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habitava na igreja. O Espírito Santo habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Amados ouvintes, neste período o Espírito Santo habita individualmente em cada pessoa, amados, que leva com responsabilidade a palavra, que trabalha na seara, porque o campo está grande, mas são poucos ceifeiros, trabalhadores. Amados ouvintes, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente fiel, aleluia, fazendo de nosso corpo o santuário onde Deus habita. Você está pegando essa mensagem, meus queridos amados? Amados ouvintes, a obra do Espírito Santo no tempo da igreja primitiva, a marcha triunfal da igreja na terra, está no poder do Espírito Santo. Aleluia! A igreja primitiva era uma igreja triunfante. Por quê? Porque caminhava no poder do Santo Espírito de Deus. Basta nós lermos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar estas verdades. Igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja ativada. A igreja, porém que não tem o poder do Espírito é uma igreja fria. Existe uma grande diferença, amados ouvintes, entre a igreja ativada e a igreja fria.
Por isso Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo: não instigais o Espírito. Amados ouvintes, em 1 Tessalonicenses 5,19, infelizmente aquilo que Paulo temia aconteceu. Após o primeiro século do avivamento apostólico, a igreja já não tinha mais a chama do Espírito. Aleluia! Não tinha mais a chama do Espírito ardendo em seus corações. E começou o período das discussões teológicas, colocando em dúvidas as divindades de Cristo, rebatidas pelos apologistas do segundo século. Em seguida veio o período da patrística, onde a filosofia influenciou profundamente a teologia cristã. O conhecimento da letra apagou o brilho do Espírito, dando início às igrejas romanas, ascensão do papados e tantas outras coisas, mas que a doce voz do Espírito foi silenciada por quase 1000 anos, entre o início do catolicismo romano no século V até o alvorecer da reforma protestante nos séculos XV e XVI. Amados ouvintes, eu tenho pouco tempo para levar essa mensagem para a sua alma, para a sua vida, para a sua edificação, para a sua reflexão. Amados ouvintes, o silêncio do Espírito Santo, o período mais angustiante para a igreja nesta dispensação, foi o silêncio do Espírito Santo entre os anos 500 depois de Cristo, início do paganismo na igreja. Há 1500 depois iniciou da grande reforma. A igreja tornou-se ritualísticas e entrou numa fase sombria da sua história. Aleluias, glórias a Deus. Amados ouvintes, entrou numa fase sombria da sua história, com a conversão de Constantino, o primeiro imperador romano, cristão. Houve uma tentativa, amados ouvintes, tanto política como religiosa, de cristianizar o mundo pagão. Entretanto, se o paganismo fosse cristianizado, o cristianismo também foi paganizado, com a exceção da Igreja Romana como matriz da cristandade católica. Além disso, uma das piores mentiras que o inimigo vendeu para a igreja, e boa parte dos primeiros pais da igreja comparam, foi chamada teorias cessacionistas, aquela que afirma que os dons espirituais e a operação sobrenatural do Espírito Santo, com a evidência das línguas faladas no dia de Pentecostes, havia cessado com o fim do período apostólico. Essa desastrosa teologia causou mais estrago espiritual à igreja no decorrer desses séculos de silêncio do Espírito Santo do que a maldita teoria da evolução de Charles Darwin, quando os séculos perdidos se passaram desde o período patrístico até a reforma protestante, seguida pelos avivamentos da Inglaterra, pelos grandes despertamentos dos Estados Unidos e pelo avivamento da Rua Azusa no limitar do século XX. Atuação do Espírito Santo na história da igreja. Para alguns, durante a reforma protestante, no século XVI, pelo esforço de homens como Martinho Lutero, e o trabalho do Espírito Santo reviveu após 1000 anos. Aleluias! O Espírito Santo reviveu após 1000 anos de silêncio. Porém, a própria reforma só não surgiu mais efeito. Por quê?
porque muitos líderes da reforma ainda defendiam essas desastrosas teorias sensacionistas. Mais adiante, por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney e tantos outros, amados ouvintes, a grande atuação do Espírito Santo começou a reaparecer. Aleluias. Deus estava amadurecendo o mundo para um grande avivamento. E por volta do ano de 1900, o mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo, com as mesmas evidências ocorridas no dia de Pentecostes, em Atos 2, 1-4. Precisamente no ano de 1906, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu no dia de Pentecostes, o avivamento não começou no meio de pessoas intelectuais, mas sim no meio de 120 pessoas simples que aguardavam ansiosamente a promessa do Pai. Aleluias! Vocês lembram? A promessa que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falastes: vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês receberão poder. Amados, quando Jesus ressuscitou, amados, Ele ficou no espaço de 40 dias. Depois Ele ascendeu ao céu. Mas antes dele ascender ao céu, à direita do Pai, também para enviar o Consolador, a promessa para nossas vidas, Ele deu a seguinte recomendação para os seus apóstolos e para todos aqueles que seguiam: vocês não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês receberiam poder. Vocês receberão poder. A promessa do Espírito Santo. Amados ouvintes, o Espírito Santo voltou a descer sobre as pessoas simples e humildes, até discriminadas da sociedade, como foi o caso do pastor afro-americano William Seymour, que liderou através do Espírito Santo o grande avivamento do começo do século XX. Foi desse grande avivamento que resultou o movimento pentecostal, que se espalhou rapidamente como um fogo por todo o mundo. O Espírito Santo continua agindo e guiando a igreja do Senhor na terra, convencendo o mundo do pecado, também da justiça e do juízo, que está na carta de João 16, 7 e 11. Ele é simplesmente o glorioso Espírito que nos adestra para a batalha e está preparando a noiva de Cristo para o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. De acordo com Apocalipse 22, a 17. Amados ouvintes do Senhor, talvez você não dê ouvido a essa mensagem, talvez você nem medite nela, talvez essa mensagem da dispensação do Espírito Santo não venha dar muita importância para a sua vida. Talvez você se achegue a Deus pelo que você precisa, não pelaquilo que Deus quer que você faça e obedeça a seus mandamentos, suas ordenanças. O Espírito Santo está entre nós. Amados ouvintes, os dons espirituais, o Espírito Santo continua distribuindo os dons espirituais para a sua amada igreja, ainda hoje. Em 1 Coríntios 12, 7 a 11, a palavra dom vem do grego charisma, no singular charismata, no plural os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja, com o objetivo de servir melhor os santos. Aleluia! Servir melhor
os santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos, amados ouvintes. Os dons de revelação, os dons de poder, os dons vocais, os dons de revelações, servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério da sua tomada de decisões, do ministério na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja, através de sinais e prodígios e maravilhas. Os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar e consolar o povo através da educação, elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio das palavras. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amados ouvintes, ainda dá tempo, eu quero falar sobre os dons que o Espírito Santo ainda está distribuindo sobre a igreja, sobre ministros, sobre aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos. Aleluias! Os dons de revelação são as palavras de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 7 a 10, esses dons buscam orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo, aleluia, glórias a Deus, transmitir ao povo. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar as pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior às sabedorias humanas. Um conhecimento superior é um entendimento superior do mundo espiritual. A palavra da sabedoria se manifestava com intensidade na vida do rei Salomão, que está em 1 Reis 3:28. A palavra do conhecimento e do discernimento do Espírito se manifestava de forma intensa no ministério dos profetas Eliseu e Daniel. Aleluia! O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Daniel 2:19-22, a palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Aleluia! Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que estás em trevas, e com ele mora a luz. Amados ouvintes, nesse momento, eu peço para todos que escutaram essa mensagem, pegue essa mensagem para o seu coração. Medite nela. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Por um tempo o Espírito Santo foi silenciado, mas nós estamos na dispensação novamente, aleluias, do Espírito Santo nas nossas vidas, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, aleluias, busque mais a presença do Espírito Santo, porque Ele está a favor de nós. Jesus falou: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, da parte do Pai, enviarei o Espírito da verdade. O Espírito Santo, Ele está conosco até o dia da volta do Senhor. O Espírito Santo está nos sustentando, nos fortalecendo, nos posicionando, nos capacitando, também nos ajudando em oração. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo geme, aleluia, a favor de nós e nos posicionando em oração.
para que nós não venhamos cair em tentação nos laços de Satanás, mas se fortalecemos no poder do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Pegue essa palavra para a sua vida, meus queridos, em nome de Jesus.